tema da minha palavra, eu quero ficar no foco, que é sempre esse foco, né, das minhas pregações na igreja, que é família, né? E eu quero falar sobre o resgate dos valores da família, da minha família, da sua família, né? Mateus 13, versículo 24, Jesus traz essa parábola que diz assim: esta foi outra parábola que Jesus usou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boa semente em seu campo. Mas uma noite, enquanto todos dormiam, seu inimigo veio e semeou joio entre o trigo e se foi. Quando a plantação começou a crescer, o joio cresceu também. E os servos do agricultor vieram e lhe contaram: patrão, o campo onde o senhor semeou aquela semente escolhida está cheio de joio. Foi um inimigo que fez isso, explicou ele. Devo arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu ele, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixe os dois crescerem juntos até a colheita. Então eu mandarei que os ceifeiros separem primeiro o joio e o amarrem em feixes para ser queimado. E depois juntem o trigo e o guardem no depósito. Pode dizer amém? Quantos sabem que a última colheita da sua casa será poderosa? É disso que está falando aqui, né? Primeiro, colhe-se o joio e queima. Depois vem a colheita do trigo, que é guardado no depósito. O que Deus tem falado no meu coração é isso, muito forte, que Deus ainda não acabou com as nossas famílias, né? No sentido de terminar a obra. Ele está fazendo a obra, amém? Ele está construindo a sua vida, está construindo a vida da sua família. Deixa eu ver aqui, quantos são casados aqui? Bastante. Quantos querem casar? Deixa eu ver. Não são casados? Levanta sua mão, deixa eu ver. Poucos. Que bom, né? Antigamente a gente perguntava aqui na Sara quem era casado, levantava os gatos pingados, né? E a gente está amadurecendo, as pessoas chegando na idade de casar, isso é muito bom. Então, o que Jesus traz para nós aqui, queridos, é que a minha vida, a sua vida, a nossa vida, a vida cristã é uma batalha diária. Mesmo que a gente não perceba, nós estamos sempre lutando, estamos sempre guerreando contra um inimigo. E nós temos inimigos em comum. E eu estava pensando sobre todos esses tempos que eu sirvo, que nós servimos a Deus, são 5 décadas já, quase 5 décadas, quase 50 anos, mais do que a idade de quase todos aqui, né? Que eu sirvo ao Senhor, que nós servimos ao Senhor. E é interessante porque quando eu olhei, pensando, estudando essa palavra, pensando nesses 50 anos, e eu falei para Deus: Senhor, eu tenho muito mais a agradecer pelas bênçãos que o Senhor me deu nesses 50 anos, do que as lutas. As lutas foram para que eu alcançasse essas bênçãos. Então as lutas não são para nos destruir, quero ouvir um amém. As lutas são para te capacitar para o melhor de Deus. E nós passamos por muitos desafios, por muitas lutas, por muitos obstáculos, muito joio plantado no meio de nós, não é? Mas nós prevalecemos. E eu quero dizer para você, você vai prevalecer em nome de Jesus, em todas as áreas da sua vida. Então, as nossas batalhas, elas variam, não é? Nós enfrentamos diferentes batalhas, né? E eu lembro que a gente passou batalhas de dúvida, de incerteza, de insegurança, de medo, de ansiedade. E eu fico olhando para trás e falo assim: meu Deus, eu sofri tanto à toa, né? Eu fiquei com tanta ansiedade por coisas que nunca aconteceram. Você já pensou nisso? Coisas que você sofreu, coisas que você ficou ansiosa e no final tudo deu certo. Então, o que Jesus traz aqui para a gente nesse texto
é que nós enfrentamos sim batalhas. E o nosso inimigo é um inimigo que nós não podemos tocar. Inimigo que nós não podemos muitas vezes descrevê-lo, não é? Porque são situações que aparecem. Mas uma coisa que nós podemos afirmar, queridos, é que todo cristão tem uma batalha que eu chamo da batalha tríplice. Nós guerreamos, queridos, contra 3 inimigos comuns, eu e você. Nós guerreamos contra o mundo, nós guerreamos contra a carne, nós guerreamos contra o diabo. Não tem dúvida. Se você não sabe quais são os seus inimigos, hoje eu estou nomeando eles para você: o mundo, a carne e o diabo. O inimigo ao redor de nós é o mundo que nos cerca. O inimigo dentro de nós é a carne. E o inimigo acima de nós, Satanás. Mas a boa notícia é que em contrapartida nós temos o nome de Jesus, nós temos a palavra e nós temos o Espírito Santo, amém? Nós combatemos esses 3 inimigos com o nome de Jesus, com a palavra do Senhor e com o Espírito Santo. Então, o que nos mantém vitoriosos é a nossa dependência e a nossa confiança. Então, voltando para o texto, né? Jesus está declarando que o inimigo sempre vai semear o joio no meio do trigo. E a gente sabe, estudando sobre joio e trigo, você percebe, vendo foto, que o joio é muito parecido com o trigo. Por isso que o agricultor, o dono da plantação, diz: não arranque o joio. O empregado pergunta: quer que a gente arranque o joio? E ele diz: não, porque eles são tão parecidos que quando você vai arrancar o joio, você pode arrancar o trigo junto. Então, uma grande dificuldade que nós temos em nossa família, em nossas vidas, de detectar esse inimigo para tirar das nossas vidas, é porque as coisas são muito parecidas. Nada é tão parecido com a verdade do que a mentira. Não é verdade isso? Nada é tão parecido, nada é tão, sempre eu uso o exemplo, nada é parecido com a nota de R$100 do que uma nota de R$100 falsas, ou de R$20 ou de R$50. Então o falso é muito parecido. E Jesus, né, fala nessa parábola que deve esperar o amadurecimento. Deve esperar. Então tem muitas coisas, que é o que eu vou colocar para vocês hoje, em nossas vidas, em nossas famílias, que não se arranca na hora. Nós somos ansiosos, nós vemos um problema no nosso filho, vemos um problema na nossa casa, no nosso casamento, a gente já quer ir com a foice e arrancar. Mas não é assim. E o joio, queridos, é tudo aquilo que tem aparência do bem. É tudo aquilo que aparentemente parece algo bom, mas no final é algo amargo. E eu quero nomear para vocês alguns joios que o diabo e o mundo, né, e a nossa carne, né, semeiam em nossas vidas, em nossas famílias. Eu creio que uma das funções principais nossa como igreja é resgatar a família, amém? Amém, queridos? Resgatar as famílias. A maior luta nossa hoje no século 21 é manter a família cristã como Deus instituiu. Tudo que nós vemos que está acontecendo no mundo, tudo que nós percebemos, que a gente lê, gosto muito de ler, eu percebo, tudo é para desconstruir a família. Tudo é para destruir a cultura judaico-cristã. Mas nós já sabemos o resultado disso. No final, o Senhor prevalece, amém? O final prevalece. Por mais que eles tentaram destruir a Bíblia, por mais que eles queimaram a Bíblia, por mais que eles falaram que no século 21 não haveria cristãos, o Brasil tem 35% de pessoas que confessam o nome de Jesus como cristãos protestantes, fora
os católicos, que são muitos católicos que amam a Deus, que servem a Deus. Então, para mim, o primeiro joio e o principal que cresce e você não percebe na sua família são os conflitos não resolvidos. Nós temos a tendência de fugir de problemas. É mais fácil fugir dos problemas. Depende da sua maneira de ser, do seu temperamento. Eu sou uma pessoa que eu gosto de resolver as coisas. Só que eu causo conflito. Eu causo conflito porque o meu marido não é assim. Ele é diferente de mim. Eu já quero resolver, não quero brigar, eu quero resolver. Não, foi assim, não deu certo. Ele não, espera, as coisas se resolvem por si. Tem muita gente que pensa assim, eu não penso. E isso é um conflito. E é interessante porque um dos principais conflitos, além do conflito marido e esposa, o conflito dos temperamentos, a gente vê os conflitos entre pais e filhos. Mas a Bíblia diz em Malaquias que nos últimos dias, a palavra de Deus, o profeta Elias viria e converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E eu tenho orado, tenho crido e esperado por isso. Você pode dizer amém? Então, a gente sabe que o conflito marido e mulher começou no Éden, Adão e Eva. O conflito entre casal. Depois veio o conflito entre os irmãos, Caim e Abel. Então a gente sabe que o que ameaça a família não é só o conflito, queridos, da destruição, os conflitos e a destruição da relação marido e mulher, mas os pais com filhos e os filhos entre si. Então nós precisamos ter uma clareza em nossos corações, queridos, que nós precisamos preservar a paz do nosso lar. Precisamos resolver os conflitos na nossa casa, porque uma hora o conflito não resolvido, ele vai aparecer, não é verdade? E nós vivemos num século de uma epidemia de indiferença. Está vendo que o filho está chegando de madrugada, bêbado, faz de conta que não vê, é fase. Encontra um papelote ou um cigarro de maconha no quarto do filho, não é a idade, isso vai passar. E se não passar, queridos? E se não passar? O nosso papel como pai e mãe é ser guardião da nossa casa. Quero ouvir um amém. Você não pode ser indiferente aos problemas da sua família. Você não pode ser indiferente nas pequenas coisas. Deus te instituiu, pai, Deus te instituiu, mãe, para quê? Para poder cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos. E o contrário de amor não é ódio, é indiferença. Então, como eu disse, nós vivemos de um século da indiferença. Faz de conta que eu não estou vendo, faz de conta que as coisas não são assim. Não, nós precisamos saber. Você precisa entrar no quarto do seu filho. Não, é um lugar sagrado que ninguém entra. Não, enquanto estiver na minha casa, eu entro no seu quarto a hora que eu quiser. Você depende. Eu sei que isso é um horror para muitos aqui. Ou talvez não, mas para alguns que estão me ouvindo, mas tem que respeitar. Respeito é uma coisa, indiferença é outra. Quero ouvir um amém. Então você precisa estar perto do seu filho. Viu seu filho triste? Você precisa conversar. Seu filho chegou fora do horário, você precisa estar esperando, precisa conversar com ele, precisa olhar nos olhos dele, precisa sentir o hálito dele, porque essas coisas você corta no início. Amém, igreja? Essas coisas você corta na raiz, aí vai deixando, quando percebe. Eu vivi isso muito dentro do consultório.
A indiferença dos pais. Eu falava, mas como que você não viu? Ah, eu via, mas é muito difícil. Esses jovens de hoje, gente, os jovens de hoje ou de ontem, eles são os mesmos. O que mudou foi a permissividade. A nossa sociedade permitiu, deu abertura para certas coisas que nós como famílias temos que trazer esses valores. Não deixe o joio crescer na sua casa. Amém? Resolva os conflitos. Quem aqui é pai de menino? Pois é. Quem aqui é pai de menina? Ixi, está lascado, né? Deixa eu falar uma coisa para você. O papel da mãe na vida do filho e da filha, ele vai até os 10, 11, 12 anos. Depois é você, pai. Sabia disso? É o pai que precisa sentar e conversar com o filho. É o pai que precisa sentar e conversar com a filha. Não adianta a mãe querer. A mãe pode conversar com a filha se ela vier e quiser conversar, mas novamente ela vai ter uma rivalidade com você, mãe. Então o pai entra. E o que nós mais temos na nossa sociedade, que é? O pai ausente. E nós, como família cristãs, não podemos ter isso. Eu quero ouvir um amém. Você tem que ter isso claro na sua mente. O pai precisa chegar. É muito mais fácil, eu vejo isso com as minhas filhas, né, com os filhos dele. É muito mais fácil o pai conversar com os filhos depois de certa idade do que a mãe. Sabe por quê, mãe? A gente é chata. E tem que ser chata. Deus nos fez chata, né? Mãe é aquela que tomou banho, escovou dente. Meu neto estava lá em casa e eu, sem perceber, eu já estava lá. Tomou banho, Jojo. Escovou dente, Jojo. Sabia que não. Conheço, né? Criei 3. Eu sei. E mãe é esse papel chato, né? E isso fica na criança. Mas o pai não. O pai tem uma entrada livre no coração dos seus filhos. Aproveite isso, pai. Quero ouvir um amém. Não deixe que o trabalho excessivo, não deixe que as responsabilidades roubem esse privilégio seu de formar seu filho, de estar perto de seu filho, de sair com seu filho uma vez por semana. É quando você sai, que você conversa em um ambiente informal, que ele vai abrir com você. Ele não vai abrir com você num ambiente formal. Então vamos trabalhar. Não deixe que o joio da indiferença tome conta da sua casa. Eu quero ouvir um amém. É importante você sentar, falar. Mãe também, né? Participar, apoiar o pai. O grande problema muitas vezes no relacionamento dos filhos com os pais, né? Com o pai no sentido do homem, é que a mãe interfere demais. Não é verdade, mulheres? Ah, você está sendo muito duro com ele. Ah, você está falando assim, deixa o pai, sabe ser pai. E se ele errar, ele tem direito de errar, porque ele é pai. Ninguém é pai perfeito, ninguém é mãe perfeita. Quero ouvir um amém. Segundo joio, prioridades invertidas. Você vê que a minha palavra vai ser muito prática, gente. Prioridades invertidas. A vida individual do marido, da esposa, do pai, da mãe é mais importante do que a vida familiar. Não deixe isso acontecer. Quando você decidiu casar, quando você decidiu ter uma família, você fez uma decisão muito séria. E como cristão, você precisa honrar isso. Seus amigos não são mais importantes do que sua esposa. Seus amigos não são mais importantes do que seus filhos. Quero ouvir um amém. Muitas vezes a loucura que fica para buscar riqueza, né? Tem que trabalhar muito. O que adianta trabalhar? O que eu cansei de ouvir no meu consultório, gente. Hoje eu sou milionário. Hoje o meu
bisneto não precisa trabalhar se ele não quiser, mas meus filhos não conversam comigo. Que riqueza que esse homem tem. Eu só pude olhar para ele e sentir pena dele, porque ele trabalhou a vida inteira. Para quê? Igual um doido. Não participei dos aniversários dos meus filhos, não participei da formatura dos meus filhos, porque eu estava trabalhando, estava viajando, dono de multinacional. Adiantou? No final da vida, né, lá com seus 45, 50 anos, ele viu que o mais importante ele não tinha, que ele queria naquele momento. Eu quero poder gozar com a minha família agora, tudo que eu construí. E nesse caso que eu estou falando, ele não tinha nem esposa mais, né? Que a esposa também, os filhos o deixaram e a esposa o deixou. Então, prioridades invertidas. Muitas vezes nos casamentos isso principalmente para as mulheres que eu vou falar, nós priorizamos o ser mãe e não o ser esposa. Mulheres, olha aqui para mim. O seu papel dentro do casamento, em primeiro lugar, é ser esposa. Amém, maridos? Amém. Pensei que vocês fossem ficar felizes de ouvir isso. Primeiro papel nosso é ser esposa. Muitos problemas que casais encontram e vivenciam no casamento, não só casais cristãos em geral, é porque eles valorizam muito mais os filhos do que o casamento, muito mais a parentalidade do que a conjugalidade. Não tem como ter parentalidade, não tem como você ter pai, ser um bom pai, uma boa mãe, se você não tiver um bom casamento. Quero ouvir um amém. Então priorize sua esposa, priorize seu marido, mais do que seus filhos. Eu sei que isso não é fácil, eu passei por isso, mas eu sempre tentei, né, gente? Às vezes falhei, tentei fazer isso. Em primeiro lugar, sabe por quê? Porque chega a hora, e para mim essa hora chegou muito cedo. Antes dos 50 eu já não tinha mais filho em casa. Você já pensou se eu não tivesse um bom casamento, gente? Os filhos vão embora. Você foi embora. Tem dia que eu fico pensando, meu Deus, Deus faz tudo certo, mas às vezes eu acho meio injusto. Eu ficava vendo o Robson, tão ligado comigo, com os filhos dele, e eu ficava, e sua mãe, você vai lá ver sua mãe? Ele ia uma vez por semana, mas o vínculo, tinha aquele vínculo de filho, amava a mãe, mas o vínculo agora era comigo, com a família, não é? E sabe o que eu pensava? Isso vai acontecer comigo. Vai chegar o dia que para os meus filhos, a família nuclear é muito mais importante do que eu, e tem que ser assim. Amém, queridos? Você tem que estar pronto para isso. Você tem que estar pronto para ver a sua filha ou seu filho no casamento como uma unidade forte que te deixa de fora. Mas se você não tiver casamento, você vai ficar interferindo no casamento do seu filho. Se você não tiver um casamento, se você não desenvolveu esse relacionamento, o seu filho e a sua filha que vai pagar. Não é nem seu filho e sua filha, seu genro ou a sua nora, né, gente? Então, nós, para ser pai e mãe, para os solteiros aqui, os que estão com filho pequeno, é importante você entender, ser pai e mãe vai exigir de vocês fim de muitos privilégios, de muita liberdade. E a gente vê que a sociedade, nossa sociedade não está disposta a sacrificar, não é verdade? Não quer a monogamia, a fidelidade no casamento, não querem tempo de qualidade, não querem o investimento emocional. E isso é um joio.
O inimigo planta esse joio de que ganhar dinheiro é mais importante do que gastar tempo com a família, porque depois meus filhos vão chegar a uma certa idade e eles vão precisar que eu tenha condições físicas. Seu filho não precisa de nada, ele precisa de você. Pode dar uma salva de palmas? Seu filho precisa de você. Então, os pais precisam estar envolvidos. Não só a mãe, mas o pai. Eu vejo os meus genros, graças a Deus, meu filho, envolvidos. Falo, Deus me abençoou, né, com isso. São envolvidos com os filhos, estão junto com os filhos. Sabe por quê? Eles estão simplesmente colhendo aquilo que nós plantamos, aquilo que nós acreditamos. Muitas vezes você não vai ver muito resultado na sua família, você vai ver resultado na família dos seus filhos. Amém? Porque é assim, é no final, é depois, na hora da colheita. Eu posso falar isso para vocês com toda a certeza, é na hora da colheita que o joio é separado. Muitas vezes inimizades de pais e filhos só resolvem quando esse filho é pai. Já viu isso? Ele se torna pai, aí ele entende tudo. Quem vivenciou isso? Como eu entendi minha mãe depois que eu me tornei mãe, né? Por quê? Porque quando a gente não está neste lugar, você só olha para você. Então, igreja, o amigo, o emprego, o trabalho não deve ser mais importante do que a sua família. Posso ouvir um amém? Amigos dos seus filhos, traga para a sua casa. Conheça os amigos dos seus filhos. Ah, você conhece? Não, não conheço. Porque nós não queremos trabalho. Eu trabalhava fora, eu estudava com os 3 filhos, cozinhava, fazia tudo, e minha casa sempre foi cheia de amigos dos meus filhos. Por quê? Os pais dos seus amigos não queriam que eles fossem para a casa dele, porque dava trabalho, comia demais. Imagina, adolescente. Às vezes chegava lá em casa, tinha 10 adolescentes. Eu ia fazer janta, ia fazer lanche para esses 10. E eu agradecia a Deus, porque estava dentro da minha casa, eu estava vendo. Eu estava acompanhando. Mas muitas famílias não têm essa disposição de se sacrificar em prol do seu filho. Isso é joio e precisa ser queimado em nome de Jesus. Posso ouvir o amém? O terceiro ponto, gente, terceiro joio, tecnologia e desenvolvimento, né? Isso é muito triste, porque às vezes você vai no restaurante, o que você vê? Um casal comendo e não está conversando. O que eles estão fazendo? Mexendo no celular. Às vezes até eu faço isso. Né? Quem aqui confessa que já fez isso? Gente, esse instrumento é uma bênção, mas também, né, vicia, não vicia? Nós temos a nossa vida, vai pagar a conta, está no celular, o seu cartão, você vai fazer isso, está no celular, tudo está no celular. Mas nós temos que pôr limite. Amém? Precisa de ter limite. Agora, olha aqui para mim, pais, não adianta você colocar limite para o seu filho se você não tem limite. Seu filho está conversando com você e você está assim. Assim, filho. Tá. Filho. Você acha que o seu filho está interessado nisso? Ele vai tentar falar com você 1, 2, 3 vezes, depois ele desiste, depois ele vai arrumar alguém de fora para ouvi-lo. Faça um compromisso. Quando eu estiver em casa, meus filhos estiverem em casa, celular é no mute. Nada é tão importante, queridos, que você não possa ficar sabendo. Notícia ruim, minha mãe falava isso, chega rapidinho, né? Não é verdade? Mas nós queremos saber. Hoje nós não vamos desgrudar do celular, né, gente? Quando é 5 horas da tarde, né?
todo mundo vai estar lá. Eu sei disso. Mas se você tiver com o seu filho, não fica grudado. Tem um espaço. Estabelece na sua casa, não só para o seu filho, o horário que eles podem jogar o videogame, o horário que eles podem estar com o telefone. Mas se você não tiver essa disciplina, eles não vão fazer. Quero ouvir um amém. É difícil. É difícil, mas nós temos que fazer. Você sabia que o Bill Gates não deu tablet para os filhos até eles terem 15 anos, nem computador? Eles podiam ter acesso ao computador para estudar. Eles não tinham telefone, eles não tinham tablet. Mas vende para todo mundo, né? E os grandes investidores nessa área, outros também que eu podia citar, eles não deixam os filhos terem esse acesso, porque eles sabem do que isso representa. Gente, eu não quero estar aqui hoje numa pregação chata, eu quero acordar você, isso é um joio na sua família. Ao mesmo tempo que é uma bênção, é um joio que pode destruir sua casa. Você tem que ter, pai, uma refeição diária com seu filho, não importa qual. Quer seja o café da manhã, se puder ter às 3, melhor, mas no mundo que a gente vive é muito difícil. Então, pelo menos café da manhã e o jantar. Faça isso um hábito. Quero ouvir um amém. Vocês precisam comer juntos. É na hora da comida que seu filho vai se abrir. É na hora da comida. Para os judeus, o momento da comida era muito importante. E você vê Jesus também com seus discípulos, sempre sentando e comiam com eles, porque é a hora da comunhão. É a hora que cai as suas barreiras emocionais. E nós vivemos muito, gente, hoje a nossa sociedade em busca da felicidade. Mas você sabe que a felicidade tem muito mais a ver com o exercício da bondade do que tudo. Isso é uma pesquisa. As pessoas felizes são aquelas que estão dispostas a se sacrificar, a fazer o bem. E a gente acha que é o contrário, né? Quando eu sou egoísta, quando eu penso só em mim, no meu prazer, eu sou feliz. Por isso que o mundo está infeliz, por isso que o mundo está ansioso, por isso que nunca se vendeu tanto remédio controlado, não é só nos Estados Unidos, não, no Brasil. Por isso que nunca se teve tantas tentativas de suicídios. Por quê? Por causa que as pessoas só pensam em si. Então a felicidade tem muito mais com o exercício da bondade do que com o prazer. Quero ouvir um amém. E é isso que Jesus nos ensinou, não é? Você pensa no outro primeiro. Você dá para o outro primeiro. Aí você ama o teu próximo como? A ti mesmo. Já estava ali, né? E para terminar, gente, meu tempo acabou. O quarto joio é a ausência da validação. Validação significa certificação de um dado ou informação que é verdadeira. Então, validar uma pessoa é confirmar que ela existe, que ela é real, que ela tem valor. Por isso que Deus deu nome a Adão, e Adão deu nome à sua esposa. Por que Deus fez isso? Quando Adão deu nome a Eva, Deus queria que ele validasse a sua esposa. Validação, ele estava validando, dando nome. E depois Deus fala que ele tinha que cuidar de todas as criaturas que ele criou, que Deus criou. E o que ele fala para Adão? Dê nome a todas as criaturas. A coisa mais importante que nós temos na nossa personalidade, no nosso ser, é o nosso nome. Sabia disso? Ele está ligado àquilo que nós somos. Tem a ver com a minha essência.
Então, a validação, não é muito importante. E eu vejo que às vezes as famílias crescem e raramente falam o nome do filho. Ah, esse menino difícil, ah, esse menino fulano, vem cá, seu menino, não sei o que lá, seu menino. Pouco se fala o nome. A nossa função de validação é dar destino para os nossos filhos. Quero ouvir um amém. E a gente estuda, né, isso na psicologia, que para o ser humano se tornar uma pessoa completa, ele vai precisar, queridos, de um espelho. Ele vai precisar de alguém que seja uma referência. Então tudo começa com você. Você precisa saber quem é você, para que Deus te chamou, confirmar para que você está neste mundo, para que seu filho tenha para quem olhar. Então, ao cuidar da sua família, homens, valide a sua esposa. Como você pode validar a sua esposa? Ela fez o almoço, não está tão bom como o da sua mãe, mas obrigada, meu amor. Obrigada pelo seu cuidado. Aí fala, por que não pediu iFood? Ele sai por aí, né? Mas ela já pegou, mulher pega as coisas assim, não é verdade, mulheres? Né? Ele não gostou, você não tem obrigação, não estou dizendo aqui que todas têm que cozinhar, tal. Tem gente que não gosta, tem gente que, né, prefere fazer outras coisas, mas é só um exemplo. Mas o homem precisa validar, você está bonita, né? Você está diferente, você cortou o cabelo, o que você fez? Valida, olhe para sua esposa, seus filhos estão olhando para você. Valide seu marido, valide como homem da casa, como líder da casa. Por que Deus validou Jesus no batismo? Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então, queridos, esse joio da falta de validação, da falta da aceitação, nossos filhos não são o que nós gostaríamos que eles fossem. Geralmente o seu filho vem numa representação do seu pai e da sua mãe que você não resolveu o conflito. Sinto te informar. Teve problema com o pai a vida inteira. Aí de repente nasce o filho, tá tudo bem. De repente você vê no seu filho o seu pai. Você vê na sua filha, no seu filho a sua mãe. Por quê? Aquilo que você não resolveu lá atrás, Deus vai te dar oportunidade de resolver agora. Não vou ouvir um amém, não? Então, seus filhos, sua família, seu marido, sua esposa, eles precisam ter o senso de que eles foram criados com um propósito. Que a vida deles tem valor, que eles são importantes nessa família. E o grande problema nosso, né, é a dificuldade que nós temos de reconhecer isso. Por quê? Porque nós estamos olhando muito para nós. E eu quero terminar dizendo para vocês, aprenda a valorizar as diferenças de personalidade na sua família. Nem todo mundo é igual a você, quero ouvir um amém. Nem todo mundo é igual a você. Seus filhos são diferentes, sua esposa é diferente e você tem que aceitá-los assim. Na minha época, quando era criança, eu lembro que meu pai falava muito assim, gato não vira tigre e lagartixa não vira jacaré. A gente pode melhorar, né? Mas a essência não vai mudar. Mas nós precisamos ter a graça de Deus em nossos corações para aceitar dentro da família, nosso marido, nossos filhos, como eles são. Amá-los como eles são. Ajudá-los a melhorar. Ajudá-los a ser uma pessoa melhor. Quero ouvir um amém? Então, queridos, o joio, ele cresce. Muitas vezes você não consegue tirar o joio
como Jesus falou, não tira, porque você vai tirar o trigo. Muitas coisas que você vai passar na adolescência dos seus filhos, você acha que você perdeu o seu filho para sempre, mas eu tenho uma boa notícia para você. No final, queridos, o trigo prevalece. Amém? Se você aprendeu a distinguir o que é joio na sua família e começou a tirar, o Espírito Santo vai te ajudar. E quando chegar a hora que seu filho precisa florescer, tudo aquilo que você ensinou vai aparecer para ele. Parece mágica, mas é assim que acontece. Então eu quero terminar dizendo para você: não desista da sua família. Não desista do seu casamento. Não desista dos seus filhos. Eles são a maior herança que nós podemos ter, a maior alegria que nós podemos ter. Talvez hoje eles não estão te dando alegria, paciência, eles vão te dar. Eles vão trazer alegria para você, eles vão trazer contentamento para você, porque essa é a promessa de Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Glória a Deus.